estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com vocês, mulheres com propósito. É muito bom estar reunida com vocês para falar do que é mais precioso, que é da palavra do Senhor. Amém? Então, hoje eu queria compartilhar um texto com vocês, que está em Juízes 4, do 4 ao 5. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abionã, de Quedes e de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu uma ordem dizendo: Vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro, Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendeste, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou Zebulon e Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Eber queneu se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe e sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalhais de Zamaim, que junto a Quedes. Amém? Vou ler até aqui. Glória a Deus. E hoje o nosso tema, né, para quem gosta de anotar, é a mulher que lidera. Hoje é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu pegar meu relógio aqui, né? Porque a pessoa fala muito. Então, vou ficar com o relógio pertinho. Então, vou trazer aqui um plano de fundo para vocês rapidinho, para vocês entender o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Israel já estava vindo de um ciclo que estava se renovando. Eles faziam o que era mal perante o Senhor, sempre. E aí, o povo clamava ao Senhor e Deus levantava um juiz. Aí era um ciclo, de novo. Israel fazia o que era mal perante o Senhor. E aí o povo clamava ao Senhor e o Senhor levantava um juiz. Juiz não é, literalmente a palavra juiz não quer dizer juiz de hoje, que é do judiciário. Não. Juiz quer dizer que é um líder, alguém que governa aqui na Bíblia, não que é um juiz lá do judiciário. Não, não é isso. É uma pessoa que lidera, uma pessoa que governa ali. Então, Israel estava vindo desse ciclo. Por quê? Porque Deus deu comandos e eles desobedeceram. Deus falou para destruir os cananeus, tirar os cananeus, exterminar. E Israel negociou o que Deus falou. Não obedeceu. E por causa de Israel não obedecer, esses cananeus que estavam na terra de Israel, do povo de Deus, era o inimigo deles. Mas se eles tivessem obedecido, não precisava de estar passando por isso, não. Que fique claro isso. Então, foi mais ou menos assim por 20 anos é, que Israel estava vivendo oprimido pelo, como a gente leu aqui, o comandante do exército, Cícera. Né? Ele era o comandante do exército. E eles tinham, tipo, algo, digamos assim, um triunfo na guerra, porque eles tinham é, carros, né, de ferro. E vamos falar assim para a linguagem de hoje, é como se fosse tanques de guerra. Naquela época, quem tinha isso, o exército que tinha isso, era algo assim, um triunfo.
porque era algo que os outros exércitos não tinham. Então, nós estamos falando de 900. Então, assim, era um exército imbatível. E o povo clamou ao Senhor, né? E Deus levantou quem? Débora. Deus levantou Débora para ser a juíza ali. E ela se colocou à disposição para estar direcionando o povo de Deus. E aí eu perguntei para o Senhor, como é que é isso, Senhor? Como é que é uma mulher que lidera? Como que a gente pode aplicar isso, Senhor, para a nossa vida? E Deus me deu pontos que a gente, para a gente liderar, né? Uma mulher que lidera. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é sobre a liderança da mulher, a mulher que lidera, é comece liderando você mesmo. O Espírito Santo falou para mim. Comece liderando você mesmo. E como é que é isso? Como é que a gente lidera a si mesmo? Se você for ver lá, é, a Débora, lá em Juízes 4:5, ela ouvia a Deus para dar direção para o povo. Você vai ver lá, ela era uma profetisa. Ela ouvia a Deus para dar direção para o povo. Ou seja, se ela ouvia a Deus, é porque ela tinha o quê? Um relacionamento com Deus. Ela tinha um relacionamento com Deus. Então ela priorizava ter um relacionamento com Deus. Então você pode escolher ser a plateia ou você pode escolher ser a protagonista da sua história. A partir do momento que você começa a liderar você mesmo, você escolhe aonde você quer estar. Assistir a sua vida acontecer e deixar a vida te levar, ou se tornar a protagonista da sua história, escreva uma história que o Senhor quer para a sua vida. Só que essa decisão não é minha, não é da pastora, é sua. Essa decisão é sua, de sair da plateia e assumir o controle da sua vida. Então, Débora, ela decidiu liderar ela mesma. Começou dessa esfera aí, liderar a si mesma. Você acha que ela não gastava tempo com o Senhor? Ah, gastava muito tempo com o Senhor, porque ela era uma profetisa. Só que ela, nesse gastar tempo com o Senhor, ela teve que renunciar a algumas coisas. Com certeza, estou aqui conjecturando. E quando a gente decide a gente liderar a si mesmo, a gente vai ter renúncias e a gente vai ter que fazer escolhas. Só que essas escolhas, essas renúncias, vão levar a gente para outro patamar. Isso que parece ser tão difícil, isso que parece ser tão complicado, vai fazer a gente subir de nível. Porque o maior desafio para a gente, mulher, começar é liderar a gente mesmo. A partir do momento que a gente começa a liderar a gente mesmo, liderar as nossas emoções, liderar as nossas escolhas, liderar no que a gente vai gastar o nosso tempo, a nossa energia, então a gente vai tendo o quê? Uma sabedoria. A gente vai tendo controle emocional. A gente vai deixando de lutar guerras que não precisa de lutar para lutar as guerras que o Senhor mandou. Então, a primeiro ponto que você anota, uma mulher que lidera, a primeira coisa que ela faz, ela lidera a si mesmo. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto que Deus falou comigo foi que a mulher que lidera, ela lidera a sua casa. Está lá em Juízes 5:7. Falava que ela era uma mãe, não falava se era mãe de Israel ou se era mãe de filhos, mas falava lá. E que ela era esposa também. Lá vai falar. Ou seja, ela era igual nós. Era uma dona de casa, podia ser filhos espirituais, mas podia ser filhos físicos. Tinha os nossos afazeres. Era uma mulher comum, igual eu e você. Igual a Juliana que está lá fazendo comida agora. Ela era como a Juliana. Só que ela o quê? Ela liderava a sua casa. Ela fazia ali, colocava a sua casa em ordem. Tudo que estava ao alcance dela para fazer, com certeza ela colocava a sua casa em ordem. E uma das coisas que nós
mulheres que lideram, precisamos aprender, com a ajuda do Espírito Santo, porque é desafiador, é delegar funções para os nossos filhos, fazer com que eles liderem também, e não fazer deles pessoas que assiste, que é plateia, mas fazer deles também é, pessoas que faz a própria história, um protagonista que escreve a sua própria história. Então, a partir do momento que nós, mulheres, começamos a delegar funções para os nossos filhos, porque segundo estudos, crianças que participam de atividades é, em casa, ajuda com uma louça, ajuda com aquilo, são crianças que crescem e são mais confiáveis. São crianças que crescem e têm mais autoestima. São crianças que não desanima por qualquer coisa, porque é, isso vai estimulando elas quando elas tiverem um desafio maior, quando tiver adulta, elas já venceram, elas já receberam nãos e não desistiu. Então, isso vai nos ajudar a liderar na nossa casa. E outra coisa também é entender que nós, mulheres que lideramos, precisamos de pedir ajuda para o nosso esposo também. Às vezes, a gente precisa de pedir ajuda. Mas como que a gente pede ajuda para o esposo? Não é gritando com o esposo, não é falando de qualquer jeito. É o quê? É usando a sabedoria da mulher sábia. É, muitas vezes, elogiando, reconhecendo o sacerdote dele, falando que quando ele ajuda, tudo fica mais fácil, como é importante quando ele ajuda, valorizando ele. Aí você pode falar assim para mim, Fernanda, mas o meu esposo não é um sacerdote do lar. Tudo bem? Você não é uma mulher de fé? Então você vai agir como se ele fosse, porque você está olhando pela fé que ele vai se tornar e já tá agindo como se ele fosse. Ele ainda não é um sacerdócio, tudo bem, mas ele vai ser. Só que você está agindo como se ele fosse já. Então você está ali trabalhando como uma mulher sábia que edifica a casa. Então você pede ajuda, valoriza ele, reconhece os potenciais dele e você vai o quê? Liderar a sua casa. E vai aprender que uma liderança nunca é sozinha, sempre está em equipe. O trabalho é em equipe, é um ajudando o outro. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto: a mulher que lidera, lidera quem está à sua volta por influência. Então, você vai ver lá nesse texto que Débora, ela está debaixo ali de uma árvore e ia pessoas até ela para o quê? Para aconselhar. Certamente pessoas que conhecia Débora, certamente pessoas que, né, que tinha ali um convívio, ouviu falar. E você pode liderar quem está à sua volta por influência. Não que você tenha que ser líder daquela pessoa, mas a sua influência, o seu modelo, o seu testemunho, de certa forma vai liderar o seu grupo de convívio, quem está perto de você, as pessoas que estão à sua volta. Então, Débora era essa mulher que influenciava, um líder por influência que influenciava as pessoas que estavam à sua volta. E como que a gente faz isso, Fernanda? O seu grupo de amizade, você tem amigas. E o seu exemplo, o seu encorajamento, a sua participação na vida dessas amigas vai influenciar elas. Né? Você dá sempre uma palavra de apoio, tá ali junto, você vai liderar elas por influência, sem que elas percebam. Então, isso acontece muito sem a gente perceber. A gente lidera por influência. Então, a gente tem que aproveitar essa esfera que o Senhor nos dá. Às vezes é na faculdade, às vezes é com os vizinhos, às vezes é com um grupo de estudo. São várias possibilidades. Então, seja essa mulher que influencia, uma mulher que lidera na influência de Cristo. Uma mulher que lidera na influência de quê? De embaixadora do reino de Deus. Então, isso é muito importante. Lembre sempre que você é uma representante do reino do Senhor. Você é uma embaixadora e você está aqui representando ele. Então, sempre quando você
for agir, pense nisso. Amém? Quarto, deixa eu olhar aqui minha. Opa, vamos acelerar. Quarto ponto. A mulher que lidera, lidera o que Deus colocou para você. No caso de Débora aqui, Deus colocou uma nação para ela liderar. Mas talvez Deus está colocando um trabalho para você liderar. Deus está colocando um ministério na igreja. Deus está colocando algo fora da igreja. E isso depende da realidade que você está vivendo. Débora era uma mulher comum, como eu e você, com os desafios e afazeres, mas se colocou à disposição. E por causa dessa disposição, desse compromisso, né, que ela tinha com o Senhor, que ela não negociava, se você for olhar ali na história de Juízes, aconteceu o sobrenatural. O que aconteceu, Fernanda? Aquele exército foi desbaratado. O que significa a palavra desbaratado em hebraico, Fernanda? É, significa, implica numa ação sobrenatural. Então, aconteceu que veio uma chuva e inundou ali aquele riozinho, aquele riacho ali, e aquilo atolou os carros e impediu que os inimigos andassem com aqueles carros de ferro. Então foi uma ação sobrenatural, porque Débora obedeceu. Débora era uma mulher que começou liderando a si mesmo, não negociando o seu tempo com Deus, não negociando a palavra do Senhor. E por causa disso, a gente tem uma vitória sobrenatural. E se você continuar também no texto, você vai ver que Deus usou uma outra mulher, que é Jael. Gente, que mulher fantástica. Se você continuar lendo, não poderia deixar de falar um pouquinho sobre ela, né? Ela que o Cícero acabou indo para a tenda dela. E naquela época, um homem não entrava numa tenda de mulher. Então, como o marido dela, digamos que tinha uma aliança, né, ali com esse comandante, os quedeus, então ela não pode entrar aqui na tenda. Tipo assim, não vou falar nada para ninguém, não. E ele estava muito cansado, né? Ele tinha corrido muito para escapar. E aí ele entrou na tenda daquela mulher e ela tratou ele super bem, cobriu ele, e ele falou assim: "Não fica aí na porta. Se alguém procurar por mim, você fala que não está aqui, não." Ela, claro, tratou bem. Ah, ele, eu tô com muita sede. Às vezes dela pegar água, ela pegou leite e deu leite para ele. E tratou ele muito bem, foi super educada. E aí ele estava muito, muito, muito cansado. E aí ele, exausto, meio que dormiu. Ela, Jael, empoderada por Deus, foi lá e pegou o quê? Uma estaca. E cravou aqui, ó. Até a estaca sair do lado de cá. Pensa um negócio desse comigo, realiza comigo. Você imagina uma coisa dessa? Que sobrenatural! O exército foi vencido pela mão, não é só de uma, não, de duas mulheres. O quê? Que se colocaram à disposição para liderar. Eu fiquei imaginando tanto que essa mulher foi corajosa. Nós não estávamos falando de qualquer pessoa, não. Nós estávamos falando do comandante do exército inimigo, que tinha 900 carros de ferro. Digamos aí que é uma tropa de elite. E ela, com a coragem que Deus deu para ela, ela foi lá e estacou aqui, ó, fundou a estaca e venceu o inimigo. Depois chamou: ó, vem aqui que você está procurando esse comandante, que vem cá para você ver. Então, nós aprendemos muito com essa história. É, que a mulher tem o seu papel, a mulher tem a sua importância dentro do ministério também. É porque, às vezes, é tão difícil, né, da gente olhar e conseguir ver isso, mas em Deus nós conseguimos. Como eu mencionei aqui, ó. Primeiro a gente lidera a gente mesmo, depois a gente lidera a nossa casa, depois nós lidera por influência,
e depois nós lideramos aquilo que Deus colocou na nossa mão. E quando a gente confia, o sobrenatural de Deus vem. Como aconteceu aqui, ó, dessas duas mulheres ousadas, intrépidas, na mão do Senhor. Que a gente possa hoje, essa noite, entender que não é pouco o que Deus tem colocado na sua mão. Deus vai usar o que você já tem. Às vezes você tem um talento aí, não sei. Deus vai usar o que você já tem para fazer coisas maiores. Se você for ver todos os milagres, quem tem aí algo para comer? 5 pães e 2 peixinhos. Daqueles 5 pães e 2 peixinhos foi transformado. A viúva, eu tinha azeite, era o que ela tinha. E às vezes você tem algo na mão que Deus já te deu e você acha pouco, mas Deus vai multiplicar isso aí. Então, estou falando a respeito de liderança, né? Às vezes você tem um talento e acha que é pouco, mas Deus vai multiplicar isso aí. Seja fiel nesse pouco que Deus te colocou. Eu queria muito ter o talento da cozinha, como as minhas irmãs aqui têm. A pastora tem, outras pessoas têm, a Michelle tem. Eu não sou abençoada com esse talento, até cozinho, gente, mas é ruim, muito ruim. Aí quando erra, fica bom. Aí quando eu erro, fica bom. Então, mas cada um tem o seu talento e que Deus colocou na sua mão para liderar, assim como Débora, como nós, mulheres comuns, fazendo algo do sobrenatural da parte de Deus. Mulheres como eu e você, mas que decidiu sair de uma vida de mesmice e viver o que Deus tem. O que Deus tem. E sempre Deus tem mais para nós. Se você é fiel naquilo que Deus tem colocado você, faça o seu melhor. E Ele vai te dar mais. Porque os planos de Deus são muito maiores que o nosso. Muito melhores que o nosso. Então, confia. Confia a liderança que Deus tem te dado. Tudo que Deus tem te dado para você fazer. Comece no mundo espiritual, orando e entregando ao Senhor. Comece fazendo a partir do céu. E depois do céu, vem para cá. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Posso orar com vocês rapidinho? Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero colocar aqui diante do Senhor cada mulher, Pai. Senhor, foi uma palavra bem rápida, mas que possa, Senhor, tocar nos nossos corações, Senhor. Que a gente venha liderar, Pai, todas essas áreas que foi mencionada na nossa vida. E, Pai, que a gente venha aprender com Débora, que a gente venha aprender com Jael, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor é que capacita. Basta a gente ter disposição e compromisso, Senhor. Cobre cada mulher aqui com teu sangue, Jesus. Cerca cada mulher aqui com muralhas de fogo e faça cada mulher aqui invisível aos olhos do inimigo. Leva a nossa mente, Senhor, cativa à obediência de Cristo, Pai. E blinda nossa mente com o teu sangue, blinda os nossos ouvidos com o teu sangue, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Não é hora de